e da conformidade que nós conhecemos. Porque quando alguém diz assim, poxa, fulano está ali fazendo uma coisa errada e ninguém fala nada, isso é conformidade? Não, é conformismo. E tudo que tem isso não é bom. Então, o Evangelho hoje, ele vem fazer essa junção dessa conformidade que viveu Santo Antônio. O Evangelho hoje é bem claro quando ele fala que Jesus foi convidado e a mulher pecadora também esteve presente. E todos nós, humanos, temos a capacidade de julgar sem ao menos conhecer a realidade do outro. Então, muitas vezes, Dona Ana vai ali e faz uma coisa errada, porque é mais fácil e saber o porquê Dona Ana fez? Não, julgar. É mais fácil dizer, ó, Dona Ana, tá vendo? Dona Ana aí, ó, Dona Ana não vale nada, essa é só aparência. Né? Então, isso é julgar. E o Evangelho foi isso. Só que Jesus, ele sabia. Ele realmente era verdadeiro pela fé, o Filho de Deus. E ele chamava Simão e ele falava, olha, é assim e assim se deve conduzir. Quer dizer, Jesus mostrava a verdade, Santo Antônio fazia o quê? Fazia o mesmo. E você observa isso através dos milagres que ele fez. A questão quando envenenaram é um exemplo. A comida, Deus revelou a ele. Por que Deus revelou a ele? A gente já se perguntou por que Deus, muitas vezes a gente não compreende e não vê os sinais que Deus coloca. Porque assim, Deus coloca para a gente. Talvez Deus também fale com a gente. Mas através de um outro. Para Santo Antônio, ele falou, Santo Antônio ouviu realmente, sentiu a voz de Deus. Por que ele fez isso? E por que a gente não percebe? Porque se tem uma palavra que existe, é temência. Se você teme a Deus, você busca andar dentro dos padrões que condizem a Deus. O Santo Antônio, ele fez isso. De pequeno, o primeiro milagre de Santo Antônio foi o quê? O pai gostava de ir para a fazenda, levou Santo Antônio, pequeno que não era Santo Antônio, até então era Fernando. E esse Fernando, o que ele fez? O pai disse, não deixe os pássaros encostarem aqui, senão vai destruir a plantação. E o que ele faz? O pai sai e ele chama os pássaros e prende todos os pássaros. E vai, segue a vida dele, né? Vai para o oratório. E quando o pai, já cansado de procurar, chega no oratório e encontra Fernando. E então Fernando leva ele até esse local. E quando chega lá, abre a porta e pede para os pássaros saírem. Então, ele desde pequeno ele já tinha um diferencial. E aos 15 anos, ele sai, vocês acho que devem ter ouvido nessas noites, ele sai de casa e vai para um mosteiro. Só que o sonho de Santo Antônio não era viver dentro do mosteiro, mas ele se interessava nos mártires. E ele então fica todo entusiasmado, querendo conhecer Marrocos. E quando chega um cego franciscano na porta dele, ele pergunta se ele sair daquela ordem e for para dentro, no caso o franciscano menor, se ele pode ir para Marrocos e morrer igual os demais. E o que acontece? O franciscano, né, claro, pode. Quem é a congregação que não quer ganhar mais uma vocação? Então, todo mundo, não, você pode, a gente envia. E ele vai todo feliz. E ele vai até Marrocos. Mas uma coisa a falar dentro dessa história. Quando Deus quer, seus pensamentos são mudados. E muitas vezes, nem que você não entenda mais, um dia você passa a compreender. Santo Antônio foi para Marrocos, mas quando chegou, adoeceu. Então, ele tinha um plano, mas ele não era o plano que Deus tinha para ele. E ele parte, né, tem que partir, porque lá ele não se adequa ao local. E quando chega no convento, imagine um padre já formado, com estudos e mais estudos, e quando chegou lá, teve que ir na cozinha.
E um certo dia, recém-ordenado, o superior diz: você vai fazer a reflexão, a homilia, o sermão, né, que nós conhecemos. Então, de surpresa. E ele, quando abre a boca, ele diz o quê? Os pequenos, os humildes, serão exaltados. E ele começou o seu sermão simplesmente com essa palavra, essa reflexão. E aquilo tocou o coração de todos. Até do Papa, que na época convivia próximo, foi tocado. E ele sempre queria estar presente. Então foi a partir daquele momento que ele começou a se destacar. Através das suas homilias, ele já não estava mais presente na cozinha, mas ele já passava os ensinamentos, já levava, já pegava o evangelho. Isso fez ele diferencial, mas primeiro ele teve que passar onde? Nesse ambiente que foi para ele aprendizado. Na cozinha, talvez isso foi a preparação. E muitas vezes Deus nos dá provas, nos oferece provas que nós não entendemos. E a gente só passa a compreender depois de anos e anos. Né? Então, Santo Antônio, ele realmente é essa pessoa que foi capaz de compreender e de ouvir esse Deus. Concordava, tinha suas crenças particulares, mas pelo fato de obediência, ele concordava. A identificação era algo que ele gostava de servir os franciscanos melhores, a congregação do Frei Jurandir. E é um povo assim que se coloca mesmo ao serviço. E ele, por respeitar sua ordem, ele seguia na obediência. Então ele se identificava com isso. Internalizava na questão das regras. Ele seguia as regras. Então ele internalizava como algo positivo que iria ajudar ele. E Santo Antônio muitas vezes era dito pelos seus próprios irmãos, que isso acontece em todo canto. A gente é uma família aqui na igreja e a gente vê que cada um trabalha diferente. Cada um tem um pensamento diferente, cada um quer fazer algo. Então é preciso ter essa junção. E assim os irmãos deles também achavam que ele era submissa, que ele era besta. Mas na realidade era bem diferente. Ele fazia pelo amor. A partir do momento que você tem amor, você não é submissa. Você não se deixa se submeter. Mas você observa sempre como algo positivo. Ele muitas vezes não aceitava determinada situação, mas ele buscava canalizar, transformar essa coisa em algo bom, ou então colaborar. Temos os milagres dos peixes que foram bons. Quando ele está pregando, ninguém quer ouvir, ele diz o quê? Ninguém quer ouvir, não? Vou lá pegar os peixes. É os únicos que podem me ouvir. E quando ele chega lá, o que os peixes fazem? Todos se inclinam para ele e vão ouvir. Né? Então, Santo Antônio foi esse santo que onde ele passava, ele contagiava. E o mais interessante é que ele contagiava prazer. Por isso que é importante não só as palavras, mas a ação. Se você tem exemplo a dar, as pessoas vão atrás de você. Se você é um bom cristão, você é uma porta-porta, não precisa você ir lá na casa de Dona Maria. Dona Maria, vamos para a igreja. Já está a hora desse seu exemplo, que ela vai começar a se interessar. Né? Então, costumamos dizer que tudo tem a hora e tudo tem seu momento. Basta que comecemos de nós. E o Evangelho de hoje, mais uma vez, ele vem mostrar realmente esse sinal de Deus. E mostrar também que nada é impossível quando se quer. Por isso, o exemplo de hoje é Santo Antônio. Hoje, né, fechando a noite, nós temos claramente essa junção do Evangelho com a vida de Santo Antônio. Santo Antônio viveu. É diferente de ouvir, eu vou todo sábado
Nós